Oi, gente, aqui é a Aline Aqui é a Thaís. e esse é o Sessão Aberta, o podcast para você entrar, escutar. Se escutar e, quem sabe, se reconhecer. E o tema de hoje é ser mulher, o que esperam de nós e o que nós somos. Bom, Começa com uma pergunta. Thaís, para você, o que é ser mulher? Olha, primeiramente eu penso que para ser mulher é uma construção, né? Então, vamos fugir um pouco da questão biológica, né? De nascer mulher ou nascer, né, masculino, enfim. Então, eu penso que para ser mulher vem de uma construção daquilo que ela aprende, daquilo que é mostrado para ela ali na vida adulta, né? Eu acredito que a figura da mãe tem um certo peso naquela construção daquele sujeito. Então eu penso que falar sobre feminino, falar sobre o que é ser mulher, eu acho que é algo tão singular que não tem uma palavra que defina a mulher, né? Mas uma coisa que nós vivemos sempre é o que espera de uma mulher. Mas, na verdade, o que é ser mulher, eu penso que não tem uma resposta pronta. Não sei se você concorda comigo, assim. Concordo, eu acho que é impossível a gente definir o que é ser mulher, até mesmo porque, né, fiz essa pergunta e fiquei pensando aqui, quando a gente vai responder o que é ser mulher, eu vou olhar para mim, né, eu vou olhar para minha realidade, eu vou olhar para minha história, para tudo aquilo que eu venho construindo e fui vivendo. Então, quando a gente pensa assim, o que é ser mulher, de que mulher eu tô falando? Né? De qual realidade eu tô falando? Porque essa realidade que a gente vive é uma, Sim. mas não é a realidade da maioria das mulheres no Brasil, né? Por exemplo, a gente sustentar esse espaço, a gente tá aqui hoje, se autorizando, Sim. enquanto duas mulheres, quantas mulheres no Brasil hoje têm esse privilégio, eu acho. Não sei se você concorda que isso é um privilégio, mas para mim, estar aqui hoje acaba sendo um privilégio. Eu concordo que é um privilégio porque é algo que nós queremos. Então, passa a ser um privilégio, porque eu penso que hoje há muito olhares atravessados do que o que é bom ser na mulher, o que tem que ser. Será que é ter um podcast? Né? Então, eu acho que o que eu sinto é que a partir do momento que nós estamos fazendo algo que foi pensado, escolhido para nós, o que faz sentido para nós, é um privilégio. Sim. Né? Que pode ser que hoje tenha uma mulher que está se dedicando e fazendo um bolo em casa. E é um privilégio, porque se for pensar a partir do momento que foi uma escolha dela, da vontade dela de estar ali fazendo bolo, né? Então, assim, o privilégio eu penso que vem dessa parte. Sim, eu concordo com você. Eu acho que é um privilégio poder sustentar, mas eu entendo o que eu enxergo também, eu acho que dá para acrescentar na sua fala, é um privilégio a gente poder participar das rodas que a gente participa, a gente poder pensar sobre esse assunto, a gente tentar entender da onde ele vem. De onde vem essa carga da mulher, né? De pensar o que é ser mulher e o que ela deve ou não fazer, o que ela pode ou não fazer. Então, nesse sentido, eu acho que é um privilégio, que a gente tem esse privilégio de poder pensar nisso, porque a gente acaba tendo o privilégio de ter esse conhecimento. E aí eu acredito nisso que você falou, que vai muito em busca, que vai muito de encontro, em busca não, mas de encontro ao nosso desejo, que é um caminho que a gente vem percorrendo, Sim. Né? E que algumas mulheres não vão ter esse desejo. Sim, ou também um desejo que fica muito reprimido por conta da questão social, cultural, daquilo que pregam o que a mulher tem que fazer, né? Sim. Então, aí eu penso que tem muitas mulheres hoje em dia que
talvez até se identificam, por exemplo, escutando nós agora nesse momento, de que será que eu estou fazendo isso porque é um desejo meu, né? Ou se é algo que eu escutei na minha infância, ou eu escutei de algum familiar lá na minha vida, né, infantil, de que para ser mulher, a mulher tem que se vestir assim, ou tem que se comportar assim, e aí a pessoa acaba acreditando que ela só vai ser valorizada, né, se ela fazer essas coisas. Sim, se pertencer a esse grupo. Isso. Se estiver nesse contexto. Isso, né? isso. E nesse sentido, eu fico pensando que é possível pensar sobre isso e escolher dentro da sua realidade, óbvio, lembrando que, né, nem todas as mulheres têm opção de escolhas, né? A gente vai muito fazendo e vê a maioria das mulheres fazendo o que é possível. Mas nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente falar também sobre o patriarcado. Que eu a partir do momento, vou falar de mim, né? A partir do momento que eu entendi o que é o patriarcado e o quanto que isso atravessa na minha vida e determina muitas escolhas, eu pude ter mais autonomia dentro desse lugar. Porque assim, o que é o patriarcado, né? É um sistema que ele organiza a sociedade. Então, dentro do patriarcado, a gente entende que os homens têm alguns direitos e valores e as mulheres também. Então, para os homens, ficaram mais coisas do tipo liderança, ocupar cargo de liderança, ocupar os melhores cargos, ser o provedor, ser forte, ter as tomadas de decisões. E para a mulher ficou mais ser cuidadosa, ser gentil, ser amorosa, cuidar da casa, dos filhos, né, da família em si. Então, quando a gente entende que esse é um sistema e que dentro desse sistema a gente vem buscando, evoluindo e trabalhando para as nossas conquistas, a gente começa a perceber também porque é tão difícil. Sim. Né, para as mulheres ocuparem um lugar de destaque sem serem questionadas, taxadas. Você fala assim que a gente tem que talvez romper o certo machismo, seria isso? Eu acho que o machismo, no meu ponto de vista, é um sintoma do patriarcado. Eu entendo que nós mulheres sofremos muito com o machismo, mas os homens também. Não como nós, né? Nem se compara. Mas eu vejo que os homens sofrem com essa situação. Eu acho que também é pesado para o homem ele carregar essa carga de ter que ser forte o tempo todo, de ter que dar conta, de ser o provedor, de tudo tá com ele, de não chorar, de... né? Pesado. É muito. Então ele não aprendeu a falar de sentimentos, dá nome àquilo que tá sentindo. Sim. Então eu vejo que isso, né, é algo que é o efeito colateral do machismo nos homens. E eles se beneficiam também de outras coisas com relação a gente, né? Nesse sentido de dizer o que a gente pode ou não fazer, de determinar as roupas que a gente pode ou não vestir, os cargos que a gente pode ou não ocupar, duvidar da nossa competência, essas piadinhas de motorista, sim, né? sim. E tantas outras que a gente pode nomear aqui. Então, assim... Mas você sabe o que eu observo, assim, muito na clínica? É que o machismo talvez já é uma voz que tá dentro daquela mulher, sabe? É uma voz que é até silenciada, porque não fica falando sobre esse assunto para todo mundo, mas o quanto que há uma voz muito forte nela, né, dizendo e ditando o que é certo, o que é errado, e aí até impacta, porque eu já tive experiências na clínica de quando, igual a gente tá pensando aqui, aí eu paro e penso para refletir com uma paciente, né, e a gente começa a falar disso, o quanto que a voz que ecoa nela já é até dela,
sabe? Não que deixou de existir tudo isso, mas o quanto que ela já comprou aquilo também e até de uma certa forma, sem perceber, defende. Sim, porque nos atravessa, né? Eu acho que não tem como dizer, eu, né, vou dizer de mim, eu me considero machista, eu vivo uma desconstrução, tentando, porque agora eu entendo o que por isso que eu acho importante essa conversa, pensar sobre isso, porque aí você começa a identificar em você. Então hoje eu identifico em mim algumas coisas e falo, nossa, isso é um pensamento machista, extremamente machista, né? E você Sim. vai desconstruindo e entendendo e como, né, isso acaba prejudicando nós mesmos. Porque vamos pensar lá no complexo de Édipo que Freud ali fala, né? Que a menina, ela se identifica ali com a mãe e por um período se identifica com a figura paterna, né? Isso já tá dentro ali daquela constituição daquele ser humaninho que cresceu, enfim, né? Então, o quanto que ali já nos mostra o quanto que depois de sair dessa figura com esse pai e voltar, por exemplo, para ela, para esse sujeito, o quanto que precisa dar nomes ali e acolher, porque a gente fica nisso, né? A gente já começa assim, nesse complexo de Édipo que Freud fala, que precisa se identificar com a mãe, depois precisa se identificar com o pai, mas precisa voltar depois para a figura da mãe, para poder constituir essa mulher, essa figura feminina. Então, assim, o quanto que isso é forte no começo da vida, e se não tem, né, uma mente ali que pode pensar, que não, calma, o que é meu, o que é do outro, o que eu posso me permitir, eu penso que já fica ali, né? Sim. O que eu vou ensinar para minha filha, né? Isso. E para meu filho também. Isso. Então, eu acho é algo muito sério, é um papo muito sério, né? Se você for ver. Sim. É igual a maternidade. Ah, não, mas a mãe que precisa acordar. Ah, o bebê só fica calmo com a mãe. Não, calma. Por quê? O bebê só fica calmo com a mãe. Sim. Né? Eu penso que são coisas que vai nos atravessando, e se a gente não parar para analisar, né, nós ficamos com aquilo. Sim, eu acho que, né, uma questão da maternidade, algumas mulheres relatam que quando vão fazer uma entrevista de emprego, perguntado se elas têm filhos, quem fica com essas crianças quando eles ficam doentes, e algumas começam a mentir que não têm filhos para poder ser contratada. Sim, porque se a gente for ver, até um preconceito, é tão pesado. Por que essa mãe, né, não pode dar conta de cuidar desse filho e de trabalhar? Aí eu penso que a conta não é sobre o trabalho, eu acho que é sobre essa mãe sustentar que ela pode, que ela consegue, que vai dar certo, claro que dentro ali das condições daquela pessoa, mas eu posso me usar de exemplo também, né, como eu tenho uma adolescente e um bebê de 8 meses, né, então assim, não, eu vou me permitir a poder viver a maternidade do jeito que eu acredito que é saudável, e é saudável para essa dupla, que é para mim e para o meu filho, né, e vou continuar fazendo aquilo que eu amo, por exemplo, né, no meu trabalho, e eu falo assim, olha, se você tá fazendo isso porque você ama, você tá mais inteira até para esse bebê. Sim. Né, porque talvez a mãe fica com a ideia de que estar inteira é ficar 24 horas em função da maternidade, não que isso seja uma forma errada, porque não existe, né, o que é certo e o que é errado, a gente reforça muito, não tem muito o que é certo e o que é errado, tem o que faz sentido para nós. Então, se você vai e se permite, por exemplo, a voltar a trabalhar, independente se a criança tem 3 meses, tem 6 meses, isso faz sentido para você. Quando você retorna para casa, essa mulher, né, essa figura feminina, ela tá fortalecida, né, porque ela foi buscar em lugares que
fortalece ela também, enquanto mulher. Sim, mas aí o que eu penso? Que isso é possível para você e que você consegue viver isso com essa liberdade e de certa maneira sem culpa, porque você entende que isso é bom para os seus filhos, porque também é bom para os nossos filhos que eles vejam a gente sustentando os nossos desejos, que eles entendam que a gente dá conta, né, Sim, para depois até para a relação, né? pra vida adulta, sim. Para eles darem conta da separação depois. Uhum. Mas isso é possível, eu acredito que isso é possível para você, por quê? Porque você entende disso, você tem conhecimento sobre isso. E a grande maioria das mulheres não tem. Então, o que eu vejo hoje? Isso é muito comum no consultório. A mãe ali com seu recém-nascido e ela começa a identificar exemplos nas redes sociais. Aí ela começa a definir o que é, então, ser mãe. Como que é a postura de uma mãe. E ela vai tentando alcançar aquilo. Sendo que nas redes sociais a gente sabe que são recortes, né? Não é a vida real. Sim. Né? São recortes. E ela começa a ficar em sofrimento porque ela não consegue atingir, porque ela não consegue fazer, manter uma rotina, porque aí vamos manter uma rotina. E aí eu acho que isso é tão complicado e tão sofrido. Então, nesse ponto, eu acho que já melhorou muito. Eu acho que vem também, junto com isso, também vem um movimento de mães reais, que tratam a rotina real. Ó, hoje deu, hoje não deu, hoje a casa tá suja, hoje só chorou, hoje só quis colo, hoje eu não fiz nada, hoje não dormiu. Sim. Que é a realidade. Sim. Mas eu acho que as mulheres poderiam abrir mais esse espaço para ser mais real, menos performance. Eu acho que isso também atrapalha muito essa mulher muito performada. É porque fica assim, muito no ideal do eu. Sim. Né, da idealização. O que é ser uma mãe boa? Né? O que é ser uma profissional ali com excelência? Sim. Então, isso tudo vem, penso, né, acredito que, primeiramente, do tanto de acesso que você tem, de quanto você se conhece, né, dos meus limites, que isso eu acredito assim que é o suprassumo, eu penso que de se conhecer, né, até um certo ponto, porque eu falo que a gente sempre está em constante descobertas, mas também essa culpa, porque você vê a vizinha ou amiga que funciona de um jeito diferente e que talvez até dê certo pra ela, mas pra você não, né? Não é isso, e não tem modelo. Eu acho que a maternidade dá um bom enredo, porque é muito assim, ai, mas isso é o certo, ai não, será que essa criança, é uma pergunta aqui pra gente refletir, será que essa criança, ela precisa mesmo de tudo aquilo que aquela mãe idealizou? Será? A gente não sabe. Ela pode até falar, precisa, mas também talvez não precise, não sei. Então, o quanto que a idealização, ela sacrifica muita coisa. Sim, principalmente, né, nesse exemplo, a maternidade de fato dá muito enredo mesmo, porque dá pra gente, né, mas eu fico pensando, tem um exemplo que é muito clássico, e a mãe vem sofrendo muito, porque ela deu a chupeta, ou porque ela não deu a chupeta. Uhum. E aí ela entende, porque alguém falou que era pra dar ou porque não era pra dar. Uhum. E aí, no sentido de, por que eu peguei esse exemplo, já que a gente tá falando de mulher? No sentido de, enquanto mulher, quanto desses atravessamentos a gente tem e fica tentando se encaixar e com a voz do outro tomar as nossas decisões. Porque se você vai dar chupeta ou não vai dar chupeta, você vai intuir ali na hora. Sim. É entre você, o bebê e a sua família, e aquilo que você acredita e faz parte do que é seu. Isso. E assim vai ser. Isso. Assim vai ser a sua vida, a sua família, ela vai funcionar desse jeito. Mas se a gente pegar esse recorte da maternidade, pensar nessa mulher que fica nessa insegurança de o que eu faço, o que eu não faço, o que eu visto, o que eu não visto. Eu dou chupeta, eu não dou. Eu vou em busca desse cargo na empresa, né? Eu vou tentar
essa oportunidade? Eu vou prestar esse concurso? Será que eu dou conta? Será que eu posso? Será que eu consigo? Que vozes que você está ouvindo enquanto mulher para decidir, para escolher? Isso, porque assim, ó, você falando, né? Eu penso, você acredita em energia? Ai, eu já acreditei mais, mas eu acredito. Eu acredito que a energia daquela mãe, daquele bebê, né? Se você chega uma mãe contente, inteira, feliz, Sim. eu penso que aquele bebê, né, passa uma certa segurança para aquele bebê, que é mais segurança do que você estar presente de corpo ali numa casa. Então, o que eu quero, assim, pensar aqui junto é assim, o que faz sentido para essa mãe ou para essa mulher? Né? Ai, Thaís, faz sentido. Ai, Aline, faz sentido eu ir trabalhar, né? E eu voltar e cuidar desse bebê. Ou eu voltar para esse núcleo familiar, cuidar do meu esposo, né? Faz sim. Então, se faz sentido, a chance de dar certo é muito grande. Porque você tá inteira, você tá entregue, você tá feliz, você tá bem, né? Então, você tá exalando aquela energia feminina, né? De que, a gente já fala assim, ó, nossa, a mulher parece que faz um monte de coisa junto, parece que elas têm uma facilidade. Por quê? Porque eu penso que é uma questão também intuitiva, que assim, não, eu vou ali, eu vou resolver, mas eu tô aqui também, e tá tudo bem. O que eu, né, me preocupo muito, porque eu encontro isso, né, na clínica, né, com os pacientes, assim, o quanto que a culpa é presente nas decisões. Então, assim, ai, por que eu fiz isso, Thaís? Então, vamos buscar entender por que você tomou essa atitude, o que deu ali em você que te deu vontade, né? E assim, então, isso é importante, você poder se acolher, né? Sim. Você falando isso, eu lembrei de um outro exemplo que eu acho que vai fazer sentido, né? A questão do casamento. Hoje eu escuto muito as mulheres, né, mais velhas falando assim: nunca passou pela minha cabeça que eu poderia escolher se eu queria casar ou não. Sempre o casamento foi meta de vida. Algo que era certo, que eu ia fazer. Tipo assim, é o caminho e vai acontecer assim, eu vou me casar. E o quanto que isso vem do patriarcado e o quanto que traz sofrimento também para aquelas mulheres que não se casam, que não querem se casar, que querem se fazer valer dessa escolha. Sim. Eu não sei se eu quero, eu quero pensar mais sobre, eu quero entender mais de mim, eu quero viver outras coisas. Não sei se eu quero ter filhos. Sim. E aí ficam esses questionamentos: não vai ter filho? Não vai casar? Então, mas é no olhar de quem? Né, que essa pessoa tá falando, né? Será que eu faço? Ai, mas o que vão pensar? Não, mas você já falou certo. O que vão pensar? Tá fora. Sim. Você tá na régua fora, né? Assim, que as pessoas estão pensando. Mas você? Sim, tá fora, mas também tá internalizado. Porque você cresceu nessa cultura. Então, por isso que também, né, eu penso que quando as pessoas chegam pra gente na clínica e conseguem questionar nesse sentido, e eu acho o máximo quando falam assim: ai, não sei se eu quero. E aí eu falo: meu Deus, é o benefício da dúvida. já tá caminhando pra pensar o que quer. Então, vamos descobrir o que você quer? Sim. Mas a gente sabe que a grande maioria das mulheres, mesmo porque não tem nem essa condição, né, de estar em acompanhamento, em análise ou psicoterapia. Não vai o que você pensa, assim, na questão de ir contra a essa cultura? Né, porque eu lembrei de um caso que me surgiu a sensação de que, assim, poxa, eu não vou pertencer mais isso? É um luto, seria, dessa construção mais primitiva ali da vida primária? Eu estou saindo disso, desse pertencimento, né, dessas pessoas que pregam que casamento, a mulher casar e precisa de um casamento, Sim. Né? Eu fiquei pensando. É uma boa pergunta. Né?
Eu não sei se eu chamo de luto ou de Conhecimento. insegurança. Porque assim, Eu falei conhecimento por ela chegar a pensar e ter esse conhecimento, por isso que ela tá surgindo essa dúvida. ó, vamos pensar. Eu acredito que é muito confortável você estar com a maioria, Certo. né? A gente vê isso Sim. em diversas áreas, né? Meio que todo mundo vai junto, né? Dá uma sensação de conforto e de que, entre aspas, eu tô fazendo certo. E, né, a gente entende que o certo e o errado rege também a sociedade. É A muito gente forte. a gente quer ir pro certo. Social, pra todo mundo ver, a gente quer ir pro certo. Isso. E então, nesse sentido, vamos pensar numa cidade igual essa que a gente mora. A gente tá falando de Tupã, uma cidade de 68 mil habitantes. Então, é uma realidade. Eu não sei se nós morássemos em um grande centro, né? Pesaria tanto? Eu não sei porque eu não sei, porque eu não tenho essa experiência. Mas eu penso que aqui, não sei se é minha ideia, mas eu penso que tem um peso maior. Porque eu acho que tem esse julgamento, tem essa coisa de, você não vai fazer mais parte dessa roda aqui, porque você fez outra escolha. E eu também acredito que por falta de conhecimento dessas trocas, né, dessa elaboração toda, as mulheres também se assustam com as mulheres que têm mais autonomia, com as mulheres que sustentam mais os seus desejos. Eu sinto isso. Eu acho que as mulheres tentam diminuir, rivalizam, criticam, enxergam um defeito assim pra falar mal. Ou nós podemos ir para a linha de que o quanto eu queria fazer isso, mas eu preciso anular isso, Sem porque eu dúvidas. não dou conta hoje de sustentar. Eu não falo nem financeiramente, é sustentar emocionalmente. Talvez o que aquela colega tá fazendo. Sim, total. Né? Quanto a gente desqualifica, né? A gente tá fazendo esse recorte enquanto ser mulher, mas vamos pensar Sim. nisso amplamente. O quanto a gente desqualifica aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não se sente competente, capaz, ou não se autoriza a fazer, então a gente precisa desqualificar para tentar não sofrer. Defesa. Então, se defendendo daquilo que tá lá, né? Porque talvez em tempo de análise, anos de análise, aquela pessoa ela tenha oportunidade para falar desse desejo. Sim, por exemplo, eu reconheço quando eu tô com inveja. Eu também. E é a coisa mais libertadora pra mim, porque aí eu tenho responsabilidade naquilo. Quando acontece alguma coisa e eu sinto aí eu fico assim, que foi esse? Por que eu fiquei desse jeito? Aí eu paro, penso, eu tô com inveja. E geralmente, né, a primeira coisa, assim, eu acho que até uma atuação mesmo, é eu falar mal daquilo que eu tô com inveja, né? Sim. É uma coisa, é atuação que você não pensa, você só faz. Então, você fala, coisa chata, jamais faria aquilo. E na verdade, tem a parte que é real, talvez o jeito da pessoa não faria mesmo e tá tudo bem, mas a grande maioria é uma forma de não entrar em contato com o desejo também. Né? E o que eu acho mais bacana de você reconhecer aquilo que você tá sentindo é porque você pode ir voltando e tentando entender de onde vem você. Porque eu tô com inveja. Por quê? Por que eu tô com inveja disso? Eu fico pensando. Porque isso me traz uma insegurança relacionada a uma Aline lá que traz uma dor, que ainda é difícil lidar com isso e associa, e é isso. E aí, ok. E aí passou. Pronto. Porque eu acho que eu falei no podcast anterior, que quando nós temos um certo entendimento, o quanto que isso nos liberta. Né? Sim, total. Conhecimento. Conhecimento mesmo. Né? Por isso que eu acho que as mulheres vão podendo se autorizar mais quando elas têm conhecimento. E tem assim, o passar de pano também. Eu penso que hoje a gente tá muito nos extremos, né? Por isso que as pessoas estão até mais doentes, porque
ou eu preciso ser tudo aquilo, assim, ou tem um superego cruel, que não sou boa. Então, não passar panos de uma forma que eu falo, assim, de não querer enxergar e não querer cuidar, mas uma forma de, assim, olha, será que dá pra ir pra esses extremos toda hora? Né? Será que dá pra ser essa Thaís que eu idealizei? Não, mas eu também não sou essa que eu tô aqui acabando comigo, né? Então, o passar pano que eu falo é de uma forma assim, de eu poder me acolher mais e assim, até onde eu posso ir hoje, né? Até onde eu consigo, e eu também posso não conseguir e tá tudo bem, em algum momento eu me destrave e consiga. Sim. Né? Então, eu penso que a questão do feminino é aquilo. Primeiro, o que é ser feminino? Eu já acho assim uma coisa bem pesada de se pensar assim. Sim, Porque parece que já vem uma listinha, né? Feminino é batom, é isso, é aquilo. isso. Uma coisa bem pesada. E se a gente pensar, Freud mesmo tentou. Ele fala que é enigma. O feminino é um enigma. E no final, no último texto sobre o feminino e a comunidade, ele fala sobre isso. Mas nos primeiros, ele fica tentando teorizar e encaixar em alguma coisa. Sim. E tem uma fala dele que ele acredita que a mulher vai encontrar sua feminilidade na maternidade. Eu não recordava disso. E que se for um filho menino, ela vai se realizar mais ainda. Eu acho uma grande loucura. Então tem isso. Mas depois, eu acho que foi no último escrito dele que ele aborda esse tema. E aí ele fala que, eu não vou lembrar exatamente, mas que quem quiser saber sobre a mulher, sobre o feminino, que pergunte aos poetas, às mulheres. E aí ele dá essa voz. Uhum. Porque aí ele dá essa voz à mulher. Porque ele sai, né? Porque como que um homem, né, vai falar, vai querer dizer o que é ser mulher? Porque Lacan, ele fala, gente, assim, depois é até bom, talvez, se eu não falar de uma forma certa, a gente corrigir na legenda. Mas Lacan, ele fala que não existe a mulher. Porque a mulher, ela vai se constituindo a partir da relação com o outro. Né? Ele não tá olhando a questão biológica, né? Sim, ele sim. tá falando de uma forma assim, olha, né, aquele ser humano, ele vai se tornar um sujeito na relação com o outro. Então, ele depois eu quero até, né, assim, buscar pra, caso, né, na legenda depois colocar. Mas faz sentido isso, porque, ó, se a gente partir da ideia de como ser mulher, né, de como você vai se constituindo historicamente, e a gente entende que o patriarcado tem tudo a ver com isso, o quanto que a gente vai se constituindo com esses atravessamentos, com as pessoas dizendo onde você vai, onde você fica. Até os gostos, né? Sim. Por exemplo, então eu vejo, por exemplo, em outras cidades, assim, não em outras culturas, eu falo, mas num outro jeito de se vestir, né? Você vê que parece que é uma turma, né? Parece que, olha, o povo tal ali, vamos pensar aqui, deixa eu ver um exemplo para ficar claro, assim. Mas você entendeu? Então, se você cresce em uma família um pouco mais good vibes, assim, e a mãe só usa calça jeans, consequentemente aquela filha vai usar muita calça jeans. Sim, né? ela vai naturalizar. Mas se tem aquela mãe que usa aquela saia, sabe, no meio da canelinha, assim, sabe, que fica... Geral, por quê? É a cultura. Sim. É aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela vê ali e tem de acesso. Então, olha como que deixou de ser feminino porque uma usa calça e a outra usa... Não. E eu acho que é importante a gente dizer nesse sentido que não tem certo e errado. Eu gosto da ideia de não tem certo e nem tem errado, mas tem a opção da escolha. E o que eu acho que eu busco hoje enquanto mulher é poder fazer uso da minha escolha. Isso. E que as pessoas entendam que a minha escolha não é para ofender ninguém, não é para atacar ninguém, não é para diminuir e nem para concorrer com ninguém. Sim. É só o que eu gosto e o que eu acredito. Sim. E é tão bom poder olhar para alguém e falar assim, poxa, faz sentido para ela, ai que bom.
Ela tá vivendo aquilo que faz sentido pra ela. Sim. E que eu penso que nessa linha de raciocínio que a gente vem tendo aqui, infelizmente, isso tem assustado alguns homens, não todos, mas alguns têm se sentido rejeitados, excluídos, preteridos, e aí vem esse ataque. Então, e aí a gente vê esse cenário que a gente tem assistido ultimamente, né, de misoginia, que é esse ódio contra a mulher, essa violência do homem se autorizar a matar uma mulher, a atacar uma mulher, porque ela não quer ficar com ele. E isso pra mim é a coisa mais absurda do planeta. Pra mim também. E tá acontecendo muito. É algo que tá muito potencializado. Sim, eu não sei se é o meu pensamento pessoal, mas eu acredito também que quanto mais vai aparecendo, parece que um autoriza o outro. Eu vou lembrar, a gente estava num curso, né, numa roda de conversa final de semana, né, com a Cleusa Perrine, e aí ela mostra um vídeo pra nós de 2 bebês gênios, uma menina e um menino, né, Aline? E aí o menininho brincava e falava, você tem, né? E ela falava, eu tenho! Então, talvez, eu penso que quando eu assisti aquele vídeo, eu fiquei pensando assim, a mulher tem muitas coisas, e aí eu penso que o homem tá dando conta disso, porque hoje a gente também tá podendo falar, não, nós podemos, né? Sim, que aí eu acho que ficou confuso para os homens, porque eles se sentem perdidos. Então, o que eu faço agora? O que é meu agora? O que é meu agora? Se as mulheres vêm ocupando esse espaço, então o que é meu agora? E eu não acho que a gente está querendo concorrer, que a gente está querendo ocupar espaços que não são nossos ou que são só deles. Eu aposto na cooperação. Eu acho que a gente quer que os homens cooperem com a gente, que eles escutem, que eles sentem para ouvir isso aqui, pensar e olhar como a gente pensa, né? E enxergar quanto é mais difícil. Eu vi um vídeo, ele já apareceu pra mim várias vezes, que é um cara entrevistando um pessoal na rua e ele fala assim pro homem, quando você chega na sua casa depois do trabalho, o que você faz? Você já viu esse vídeo? Não. E aí ele fala assim, vou descansar, né? Sofá, TV, eu vou tomar uma, não sei o quê. E aí quando ele vai pras mulheres, fala assim, o que você faz quando você chega na sua casa depois do trabalho? E aí elas falam assim, aí eu começo a cuidar da casa, vou lavar, vou passar, vou fazer janta. Então, o quanto é difícil pra gente, o quanto tem esse peso, tem essa carga dessa responsabilidade. Sim. E o quanto eu acredito que é importante que os homens também percebam que eles estão autorizados a contribuírem com esses afazeres da casa, porque a casa também é deles, a família também é deles. Sim. Então, acho que é desconstruir essa ideia. E aí eu acredito que se os homens começam a desconstruir essa ideia, eles vão se sentir também menos atacados e mais à vontade para conviver com a gente de uma maneira mais igualitária. Sim, né? Concordo. Sim, eu concordo. Que aí seria o meu ideal de mundo. É isso. Meu ideal de mundo é esse. Sim, mas eu penso também o que fica para aquele homem, né? De uma mulher assim que... Porque talvez na cabeça deles, eles pensam que eles são importantes. E aí elas vêm... E será que elas precisam da gente ainda? Sim, por isso que eu acredito na desconstrução. Que se eles entendem que a gente os admiram, os respeitam, os querem por perto, porque a gente quer, porque a companhia é boa, porque é interessante, porque a troca é muito bacana, que não é pelo que ele faz em si. Sim. Eu acho que sai desse lugar, aí eu acho que fica mais justa a coisa. E da mesma maneira que as mulheres também possam sair desse lugar de isso é para um homem fazer, isso não é. Sim. Né? Que elas se autorizem, se elas quiserem. E que se elas não quiserem, e que tá tudo bem também. Sim, né? Sim. E aí talvez alguém... né, está se perguntando, né, Aline, Thaís, né, e como, né, eu ter
esse acolhimento mesmo para eu poder fazer essas escolhas. Eu penso assim, claro que eu vou defender enquanto psicóloga, né, eterna de psicanálise, eu penso que essa construção, ela hoje na vida adulta, ela pode ser dada nome, ela pode ser acolhida, ela pode ser abraçada, né, no momento em que você se permitir também, né, a poder entender todas essas demandas que a gente carrega, esses questionamentos, né, não partindo do certo e do errado, igual a Aline falou, mas partindo daquilo que faz sentido para você. Igual eu falo, lembro que uma colega minha comentou, mas você não tem medo, assim, do que as pessoas vão pensar, você enquanto psicóloga, né, fazer... Eu lembro que era uma situação gerando a maternidade também, né? E aí eu, né, pensei e falei, nossa, mas eu tô muito bem com isso, né? E eu não vejo que eu estou perdendo nada, eu estou ganhando. Ganhando em que momento? Ganhando enquanto eu tô ficando inteira novamente, porque a maternidade, ela nos deixa, a gente já até falou no podcast passado, elas, né, em algum momento ela deixa a nossa identidade muito frágil, porque aquele bebê, ele requer muito da gente. Então, conforme você vai ficando inteira, você vai voltando, por exemplo, a Thaís, que gosta daquilo, mas com aquele bebê, eu penso que, nossa, as coisas, elas se tornam, não é mais fáceis, mas parece que é mais prazeroso para mim, né? Essa maternidade se torna prazerosa, porque ela não me tirou nada, ela só me acrescentou. E aí tem muitas questões ali que a maternidade me tirou. Não, não foi a maternidade, foi as suas escolhas, né? Então, é claro que tem questões que vai exigir de nós. Sim. Né? Por exemplo, acordar de madrugada, né? Talvez sair do trabalho porque precisa levar para um médico. Então, isso exige estar dentro da maternidade. Mas essa cobrança de que aquele bebê, aquela maternidade, nossa, né? Olha, eu tive que me transformar em um outro ser humano. Calma. Né? Foi a maternidade ou foi as suas crenças? Sim. Né, que fez você tomar esse caminho? Eu acho que seria um momento de pensar. Sim. E eu falo que, além de você falou que é o suprassumo para mim é o equilíbrio. Não é viver 100% a maternidade, não é viver 100% o trabalho, não é viver 100% ser esposa de alguém. Eu penso que é buscar um equilíbrio. Sim. Eu acho que nesse sentido, né, que você traz, é o ideal, mas para a grande maioria das mulheres ainda não é possível. Sim. Né? Eu acho que falta muita rede de apoio. Sim. Né? Hoje no Brasil, a grande maioria das mulheres que são mães solo. Sim. Então a gente, né, fala de uma realidade que não é a nossa. Isso. Né? E então acho que é importante fazer esse recorte também, sim. porque, né, para as mulheres também se identificarem, entender que a gente também enxerga isso, mas óbvio que a gente vai falar muito da nossa realidade, isso. Né, mas não que a gente desconsidere essa realidade. E no sentido, né, que você falou assim, o que a gente poderia pensar para a mulher fazer esse caminho, né, de descobertas, de liberdade, de se reconhecer e se autorizar? Eu acredito muito num espaço como esse. Sim. Nesses espaços, nas trocas entre as mulheres, sem julgamento, sem cobrança, né, sem rivalizar, Sim. buscando mais acolhimento mesmo e pensar sobre. Então, numa compreensão de tudo isso que a gente falou aqui, de quanto a cultura interfere nas nossas escolhas e desse lugar que a gente está inserido. E aí, quando a gente entende isso, então partir da ideia de o que faz sentido para mim? Dentro desse lugar que eu tô, dentro dessa realidade que eu vivo, o que faz sentido para mim? E o que dá para ser feito para não anular o meu desejo? Sim. Né? O que dá para ser feito? Você aí, por exemplo, tá, né, com uma carga horária muito pesada no trabalho, né? O que dá para ser feito para que eu não deixe de, por exemplo, ir treinar, que é uma coisa que eu gosto?
por exemplo. Sim. Então é pensar mesmo. Claro que igual a Aline lembrou, né, é muito importante, cada qual com a sua realidade, não é Sim. todos que têm redes de apoio, principalmente como criança, precisa da rede de apoio, mas a primeira, né, que a gente pode parar e pensar, o que pode ser feito para que eu não anule os meus desejos? Sim. E né? dentro da sua realidade. Isso. Eu acho que eu acho que eu gostaria que ficasse assim, desse encontro de hoje, o que é possível dentro da sua realidade, e aí você identificar o que é possível de você ir desconstruindo, porque você achou que faz sentido e é importante. E o que dá pra autorizar pra melhorar na sua vida. Isso. Mas é você autorizar, você ouvir a sua voz, não a voz externa, esse barulho todo. Porque Acho cada que é isso. vai falar dos seus atravessamentos. Sim. Né? Então, cada um vai falar o que é importante para ela, o que ela aprendeu na vida. Então, assim, eu falo, cada um fala da forma que ela acredita e vê aquilo, aquela situação. Então, para muitas mulheres, nossa, fazer academia é uma perca de tempo. Eu já ouvi isso. Sim, né? e é da mente dela. E na mente dela é daquilo que ela viveu. Sim. E pronto. Sim. Né? E tá tudo bem. Só que pra mim é importante. Então, o que eu posso fazer pra não anular esse desejo? Sim. Né? É isso. Eu acho que é isso. Acho que foi. Espero que vocês gostem. Que vocês, né, e se tiverem alguma coisa pra compartilhar. Contribuir. Porque eu e a Aline adoro um bate-papo pra nós podermos pensar ainda mais. Sim, né? Sugestão também de novos temas, acho que, né, Sim. deixar isso em aberto. Sim. E é isso, gente. Estaremos logo mais por aqui novamente. Obrigada, viu? Obrigada. E nós aguardamos as contribuições, que vai ser muito rica, eu tenho certeza. Sim.